Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje teremos a presença de Melissa Veloso. Vamos falar um tema um pouco diferente. Os desafios do cérebro para os CEOs no ano de 2020. Melissa, minha querida, muito obrigado. Seu tema é extremamente importante, diferente. Vamos falar, mas primeiro se apresente ao nosso assinante, por favor. Eu sou neurocientista e eu vim aqui para falar que o cérebro é possível ser treinado. A inteligência, ela é treinável. E como que tem que estar esse cérebro do CEO com tantos desafios, não é, Rica? Então, aí eu pergunto, você está com um cara que é cético, nós já discutimos, por isso que eu fiz questão de trazer você no programa. Como é que a gente pode treinar o cérebro? Eu acho que é fantástico, eu vi sua palestra, achei fantástica, por isso que eu estou trazendo você aqui. Mas explique como é que a gente treine. Eu sou um executivo ou sou um dono de empresa. Como é que eu treino esse cérebro? Porque as coisas acontecem, eu vou colocar um pouquinho. Tá. O antigamente eu vou colocar. Tá. O dono de empresa cresceu muitas vezes baseado em coisa que a gente já conversou, intuição. Sim. Isso é treinado? Como é que é isso? Isso existe? Não existe? Isso existe? Porque eu conversei com psicólogos, as pessoas não conseguem entender. Mas como é que a intuição funciona? Eu acredito nisso piamente. Mas agora é você que fala. A intuição mora no cérebro, sim, ela é treinável. Ela está na glândula pineal. O que é isso? Você vai ter que explicar agora, quando você falar algumas palavras, Tá bom. para entender que não é palavrão. Ok. Glândula pineal, ela é responsável pelo ritmo do corpo. Então, ela tem uma captação externa e ela traz para o meu mundo interno. Por exemplo, a gravidez é sincronizada com o ano lunar. Então, a glândula pineal, ela é capaz de captar esse externo e trazer para o mundo interno, para equilibrar o meu ritmo interno, mas também para me trazer a intuição, que é a tal da perspicácia do Sherlock Holmes. Então, vamos lá. É treinável. Treinável. Lógico, você é uma neurocientista, isso é uma coisa técnica, não é achismo, não é nada. Base científica. Base científica. Então, tudo que a gente falar aqui, eu gostaria que você explicasse, para que as pessoas entendessem lá, porque eu já te questionei muito. Sim. Nós discutimos muito, por isso você está aqui. Sim. Então, explica, por exemplo, o empresário. Ou o CEO, seja o nome que você queira dar. Tá. Como é que eu me preparo para esse mundo tecnológico, Exato. essa loucura, essa correria? Isso. Porque antigamente, o empresário ou o CEO, a coisa não era tão ágil, tanta loucura, tantas essas coisas malucas. Sim. E hoje está aí a tecnologia e o meu cérebro, eu vejo por mim, às vezes você está com muita coisa, você acaba não dormindo direito, estresse, que tudo hoje você vai no médico é estresse, antigamente não existia isso. Então, como é que isso funciona? Esse bendito coisa chamada cérebro. Ok, vamos lá. Sempre treinamos o cérebro. Só que antes da ressonância magnética, antes de 1970, a medicina estudava o cérebro morto, de cadáveres. A partir da ressonância magnética, graças à tecnologia, a gente estuda e vê esse cérebro em ação. Descobriu-se uma palavra, uma função do cérebro que é a neuroplasticidade. O meu cérebro ele está apto ao tempo todo se adaptar. Então, esse ritmo, todo ser humano tem capaz de acompanhar, que a tecnologia está imprimindo nas nossas vidas. E você falou do primeiro desafio, que é exatamente isso, do empresário, ter o timing para essa transformação digital e tecnológica. Eu tenho que contratar uma startup, eu tenho qual tipo de evolução, quais as coisas que eu não vou evoluir, que eu tenho que manter a tradição para eu não me perder, e isso vai ter que basear na intuição, porque são referências que a gente não tem, não passamos por isso antes. Então, quando você fala intuição, eu consigo entender, o dono consegue entender. Quando eu falo na segunda, talvez na terceira geração, eles olham pra gente e falam, isso é loucura, isso não existe. Entendeu? Só que, se você pegar a história, a intuição veio e fez parte do negócio. Como é que o meu cérebro funciona nisso? É essa dúvida que a gente já discutiu bastante. Essa intuição vem. Porque eu não sei, cada um tem o seu jeito. Eu cresço a empresa, o outro cresce a empresa deles de um jeito. Eu estou falando lá de trás. Hoje, eu tenho um monte de ferramentas que me trazem a evolução da empresa, eu posso desenvolver. Pega o meu amigo Braulio lá da Artefato, cresceu a empresa dele na intuição, na forma dele, do jeito dele. Depois veio os sobrinhos, os filhos, é tudo tecnologia, é celular, é outra coisa. Como é que isso funciona? Funciona da mesma maneira, só que de um jeito diferente. Então, a intuição, ela existe e ela está apta. Agora a gente sabe que a gente pode treinar. Só que se eu não tiver um silêncio mental e uma conexão com o meu mundo interno, eu não vou escutar a minha intuição. Então, cada caso, Rica, é um caso.
Eu não tenho como falar. Você é uma pessoa muito intuitiva. A gente sabe, a gente já conversou. Você segue muito a sua intuição. Você tem uma bússola interna que fala, eu quero ir para lá. Você não sabe por quê, mas você vai. De vez em quando há os erros que a gente... Tudo bem, faz parte também. Para isso eu preciso do córtex pré-frontal. Se eu não tiver o córtex pré-frontal, o que ele é? Ele é a tomada de decisão, faz as escolhas. Eu também preciso saber se essa intuição, peraí, ela está certa, ela não está certa. Então, na verdade, o meu cérebro ele tem que estar em equilíbrio para eu poder ter a dose certa da intuição, a dose certa do cerebelo. O que é o cerebelo? É essa agilidade que eu tenho que ter para estar acompanhando esse momento. Por exemplo, eu sei que você faz essa parte para muitos atletas. Também. Que melhoraram. Não, sim, os resultados são bons, mas como é que você faz esse preparo? Por que falar em intuição, cerebelo, tudo é maravilhoso. Eu sei que tem casos constatados que você faz com nadadoras que melhoraram. Sim. Como é que é esse preparo? Porque a minha dúvida é, eu sou nadador, como é que eu vou... Porque natação, 1 segundo é muita coisa. Como é que eu preparo esse negócio? Por isso que eu acho que o assistente tem que entender o seguinte, porque a teoria, a gente falando aqui, o cara fala, tudo bem, mas como é que é esse preparo? Eu queria que você explicasse na prática, porque essa é a função de você estar aqui. Como é que você fez essa coisa? Eu sei que existe esse real, eu acompanhei e eu vi. Mas como é que é feito isso? A mente é algo que é bem misterioso para todos nós. Existe o poder mental, não existe poder mental? O poder mental existe. Só que eu tenho como é que chama na parte científica o poder mental? Autossugestão. Meu cérebro não tem a menor ideia do que eu penso e do que eu vivencio. Então, é usar essa autossugestão para determinar. O meu cérebro não sabe. Se eu estou dizendo para ele, o meu tempo no borboleta 200 vai ser 58, 58, isso. O que eu vou fazer? Eu vou falando para o meu cérebro isso, eu vou me imaginando, eu vou me sentindo e milagrosamente, essa atleta em questão, ela, num ano não bom, ela foi para o Maria Lenk e ela teve o melhor tempo dela. E ela passou o ano todo com várias medalhas. Porque ela entendeu que se ela mandasse na autossugestão, cuidasse da autossugestão dela, ela teria um resultado corporal e físico. Independente o treinamento dela, lógico que eu não estou aqui falando, não é só um resultado meu, é um resultado do técnico, de toda a equipe. Mas, antes disso, ela não tinha, o tempo dela estava muito ruim. A única diferencial que entrou foi a neural. Então, essa autossugestão foi impressionante para todo mundo, porque ela conseguiu ter um resultado surpreendente com 3 semanas de treinamento. Então, ela imaginando e se sentindo, fazendo aquele tempo no pódio. É um trabalho psicológico? Então, não é só psicológico, é cerebral. É cerebral. Porque eu acho que o cerebral... A gente também conversou isso, para mim é uma parte da fé. Não sei, você concorda. Essa autossugestão pode ser chamada de fé. Porque a partir do momento que você acredita, você faz... Você falou tudo. Então, quer dizer, você dá o apoio para que isso aconteça. Exato, só que a gente treina cerebelo, córtex pré-frontal, parietal. Cerebelo, por exemplo, cerebelo é a adaptação. Como é que eu treino? Por exemplo, com malabares. Muito bem, pergunta como. O que é malabares? Bolinha? Eu não trouxe nenhum. Não tem problema. Bolinha e eu vou fazer malabares. Malabares mesmo. Uma mão, jogar a bolinha, outra mão, jogar a bolinha em equilíbrio, com o olho fechado. E eu vou aumentando o desafio para que esse cerebelo esteja afinado com o momento que ela estiver nadando. Porque ele vai ter que adaptar, ele vai ter que modular. O que o cerebelo faz? Ele modula a minha emoção, a minha parte cognitiva, a minha parte afetiva, ele modula. A minha mente, ele modula, ele arruma, ele ajusta. Se eu não treino, se ela não está bem treinada, a parte emocional pode solapar ela nessa hora que ela está na competição. E isso é o empresário, isso é o CEO, numa hora de uma reunião, independe. Um momento de intensidade, todos nós passamos todos os dias. Então, o que o esporte faz? Ele evidencia, ele intensifica o momento que eu tenho que ter toda a minha propriedade, para eu ter a qualidade de falar bem, de produzir bem, de ter eficiência. É isso. E o que mais? Você disse que eram 3, né? Eram 3. Cerebelo, são 3. São 3. Então esse timing que eu preciso da glândula pineal para a intuição, córtex pré-frontal para a tomada de decisão e o cerebelo, que a gente já conversou. Essas palavras, pelo amor de Deus. Eu expliquei, ó. O córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal. Eu estou pensando lá e estou pensando em mim também. Tá bom.
Córtex pré-frontal fica na frente do cérebro, tá? Aqui. É o neocórtex, é aqui, é a última parte do cérebro que é formada. Essa parte diz respeito à tomada de decisão. Então, é a minha estratégia, meu sistema inibitório, por exemplo, para eu não ser uma pessoa impulsiva. Eu tive uma ideia, vou e faço, não pensei. Tô ferrado. A glândula pineal é a intuição e o cerebelo é esse ajuste, essa adaptabilidade que eu tenho, essa agilidade que eu tenho que ter. Segundo, walk the talk. Coerência. Eu andar e falar, eu ser coerente. Se eu falo, não temos mais condição de ter a era fake. Eu tenho que ter coerência, principalmente porque a tecnologia está aí, qualquer incoerência vai ser percebida. Como que isso acontece no cérebro? No córtex pré-frontal tem uma partezinha que chama córtex motor. Ou seja, a tomada de decisão e a parte motora, elas estão no mesmo lobo cerebral. Elas deveriam acontecer, eu penso e eu faço. Só que se meu córtex pré-frontal estiver muito estimulado, eu penso e perdi a hora certa de fazer. Se eu tiver com o motor muito estimulado, eu faço, depois eu penso. E nem sempre isso é bom. O ideal é ter os dois estimulados de maneira igual. Só que, como o cérebro era visto como morto, eu não treinei esse cérebro da maneira como ele deveria estar para eu estar na minha melhor versão. Para eu poder estar com as minhas habilidades à minha disposição. E à disposição da minha empresa, por exemplo. Então, você está dizendo que o cérebro hoje pode ser treinado como qualquer outro tipo de treinamento que a gente faz. Exato. A neurociência diz isso. Exato, sim. E a gente que cresceu fazendo e depois pensava em como resolver. Neuroplasticidade, ele está apto a se adaptar. Fazemos agora. Por exemplo, vou dar o meu caso. Eu falava, eu vou fazer e depois eu penso em como resolver. Uhum. O que é isso? Preciso treinar seu córtex pré-frontal. O que é isso? Explica. Pensar antes de fazer. Estímulo inibitório. Antes de você, sua via motora está muito estimulada. Então, você faz, depois você pensa. Nem sempre isso é bom. Não, eu tenho certeza absoluta. Principalmente agora na era tecnológica, que as nossas referências não servem. Tanto que minha sócia quer me matar às vezes, porque eu vou fazendo e falo para ela, já fiz, ela quer acabar a sociedade, ela quer me matar. Exato, eu preciso pensar. Tem situações que eu preciso de agilidade, eu preciso fazer e depois eu penso. Mas discriminar essas duas é muito importante. Eu preciso treinar seu córtex pré-frontal. Como que a gente treina córtex pré-frontal? Com desafios matemáticos, por exemplo. Eu preciso entender, é a sua estratégia? É o seu sistema inibitório que está muito ativo? Eu preciso te acalmar internamente. Você tem muita energia. Essa energia está sendo usada? De que maneira? Então, ansiedade, no meu linguajar, é excesso de energia. Se você tem muita energia, ótimo. Vamos prosperar com ela. Ela não está sendo usada à sua disposição da maneira como ela deveria, já que sua via motora parece que está muito ativa. Então, a gente precisa dar mais vazão para essa energia. Senão, ela... Nossa, Melissa, se você quer conhecer a Melissa, veja aqui embaixo o endereço de e-mail dela, entre em contato com ela, porque eu recomendo, realmente é muito boa. Melissa, muito obrigado de coração. Querido. Que Deus te ilumine bastante, porque o seu trabalho não é fácil. É uma delícia. É uma delícia. Eu quero te entregar esse livro aqui. Muito obrigada, mais um. Que espero que você aproveite. Vou aproveitar, entendeu? Com certeza. E se Deus quiser, nós vamos fazer um novo programa para poder dar continuidade. Eu acho que a neurociência, ela é muito vasta. Ainda é um assunto muito desconhecido. E Estou você à disposição. Com certeza será chamado, tá bom? Obrigado de coração, querida. Se você quer ver esses outros programas, veja pelo nosso site e deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima.